Fala galera do pedal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao meu canal. Eu sou Marcelo de Souza e aqui no canal nós discutimos as estratégias de como elevar o nível da sua aula de spinning e com isso conseguir o reconhecimento e a valorização que todo profissional de educação física tanto procura. E o tema de hoje no nosso canal é: por que saber pedalar e executar com perfeição as manobras em cima da bike é importante? Eu não sei você, mas eu já tive medo de não conseguir executar uma manobra que eu estava pedindo na minha aula. Eu já tive medo de não conseguir fazer. Por quê? Porque você às vezes está às vezes é uma manobra de intensidade muito alta e você tem medo às vezes de não conseguir dar o teu máximo ali e executar aquela manobra com perfeição por conta da intensidade da manobra, por conta da intensidade que vai acontecer naquele momento ali da aula. Então, a primeira coisa que você precisa entender é, primeiro, como assim saber pedalar? Eu sei pedalar, pô. Quem não sabe pedalar? Não é saber pedalar simplesmente por saber pedalar. Você vai ser o modelo da sua aula. Você vai ser o cara que vai ser copiado. Você precisa saber fazer bem feito, porque você vai ser copiado. Você vai ser aqueles que os alunos querem, aquele tipo de exemplo que o aluno quer chegar onde você está. Ele fala, nossa, como ele pedala bem, olha a postura dele na bike, olha num treino intenso, como ele vai bem, como ele consegue dar o melhor dele e vai bem. Eu quero chegar nesse nível. E é natural, e você está ali exposto para isso. Então é fundamental que você saiba pedalar, saiba executar bem cada técnica que você vai apresentar na sua aula, no seu treino. Você precisa saber executar essas manobras bem feitas, seja lá um jump, seja lá um sprint, seja lá uma corrida fora do banco. Você precisa saber executar e de maneira correta, porque você vai ser o exemplo. E é com base no exemplo visual que eles têm e eles vão imitar. Imagina se você dá o exemplo errado. Então eu vou te contar uma história de como isso é importante. Época de faculdade. Você sabe, faculdade de educação física, a gente acaba passando por vários desportos, né? A gente acaba passando por aulas práticas aí de basquete, de vôlei, de natação. E o que aconteceu, por exemplo, na minha turma? E isso provavelmente deve ter acontecido na sua turma também. Você tem os caras da turma que jogam futebol pra caramba. Jogam bem pra caramba futebol. A galera peladeira, né? Você tem os caras que jogam bem basquete. Você tem os que jogam bem vôlei. Mas todo mundo é muito bom em tudo? Não. Então é aquela zoação, né? Vai para aula de basquete, os que são ruins em basquete, coitados, viram motivo de chacota. Os que são ruins em futebol, que era o meu caso, eu sou péssimo em futebol, sou um perna de pau, são motivo de chacota. E eu era motivo de chacota. Eu era banco o tempo inteiro. Só me chamavam para campo quando não tinha jeito. Quando faltava alguém no time para fechar o time. Então, a gente numa aula de natação uma vez, e isso me marcou muito, a gente tinha um professor de natação muito exigente na faculdade. E natação é uma coisa que é menos comum, não é tão fácil o domínio da natação e das técnicas de natação, né? Não é tão comum. Porque futebol, cara, você joga desde pequeno, você brinca com bola desde pequenininho. Todo mundo tem acesso, todo mundo, né, brinca com bola quando é criança e tal, até as meninas. E aí o que acontece? A natação nem tanto. Só que eu, por incrível que pareça, minha mãe tinha me colocado numa escola de natação quando eu era mais novo. E eu fiquei por um bom tempo lá. Aprendi a nadar e tudo. E um pouco antes de ir para a faculdade, na última escola que eu estudei, tinha uma piscina. E tinha um profissional de educação física lá que treinava alunos da escola que quisessem treinar para a equipe de natação da escola, para competir pela escola. E aí, na época, eu não sei porquê, eu acabei parando na mão dele. E aí eu até falei para ele na época que meu intuito não era competir, eu não tinha interesse em competição, não era... Ele falou, não, tudo bem, vem treinar com a gente, sem problema nenhum, você pode vir aí treinar. Mal sabia eu que alguns meses depois ele ia me convencer a participar de 2 campeonatos, eu participei de 2 campeonatos. Peguei terceiro lugar num e segundo lugar no outro. Ou seja, não era tão ruim assim. Mas enfim,
Pouco antes de ir para a faculdade, como eu treinei com essa equipe, eu desenvolvi melhor as minhas técnicas de natação. Quando eu fui parar na piscina na faculdade, já mais velho, lá pelos meus 22, talvez, 21, 22, eu fui parar na piscina, junto com a turma, a minha turma de educação física da faculdade, metade da turma reclamando horrores, porque o professor estava exigindo que a gente fizesse as técnicas corretas. E sabe qual era o argumento da galera que não nadava bem? Ah, para que eu preciso aprender a técnica correta? Se eu vou estar de fora da piscina falando pro cara fazer? Ora, por que você precisa aprender a técnica correta? Porque você vai ter que corrigir. Se você não sabe a técnica correta, não sabe executar, você não tem como corrigir. E esse foi o argumento do professor. Ele falou, como é que você vai... Você aqui está aprendendo a ser professor. Você está aprendendo a ensinar. Para ensinar, você tem que saber. Você tem que saber reproduzir aquilo. Você não vai conseguir ensinar se você não reproduzir, não souber reproduzir. Então você precisa saber as manobras da maneira correta e executar com a técnica correta. Se eu não pedalo de sapatilha, o que já seria um erro para um professor de spinning, eu acho que você tem que ter uma sapatilha, você tem que investir numa sapatilha, é seu material de trabalho. Se eu pedalo sem sapatilha, já vi, e é comum quando você está começando a carreira, você não tem grana para investir em sapatilha, você começa sem. Depois, a primeira graninha que entra, você vai lá comprar uma sapatilha mais barata e depois você vai evoluindo para uma sapatilha mais cara, uma melhor. Mas assim, é muito comum você ver professores de spinning em começo de carreira pedalando sem sapatilha, com o pé na posição completamente errada no pedal, apoiando o arco do pé no meio do pedal, o que é errado. Você percebe claramente que de sapatilha, o que fica no pedal é o terço anterior do seu pé. É a articulação metatarsica ali, né? É o terço anterior do seu pé, não é o meio do pé. Mas você vê muito isso. E isso que eu estou falando de um detalhezinho bobo. Um detalhezinho que até passa, que o aluno nem percebe, na verdade. Mas você precisa saber que esse detalhe existe e precisa corrigir o seu aluno. Por exemplo, se você pegar uma aluna que tem um pé pequenininho, sei lá, calça 35 ou menos, né? E geralmente tem aquelas gaiolinhas no pé no pedal da bike. Se ela enfiar um pé desse tamanho, tão pequenininho, se ela enfiar até o final da gaiolinha lá e puxar o firma-pé para travar o pé, você vai perceber que o pé dela está mais que a metade do pé dentro do pedal, dentro daquela gaiolinha do firma-pé. Aí sabe o que acontece? Ela vai fazer força no ponto errado. E se ela tiver, para piorar, com um tênis de solado macio, tênis de tipo de corrida com solado mais macio, ela vai reclamar no final da aula de dor no pé. Porque ela ficou fazendo a aula toda força no lugar errado, no ponto errado do pedal. Então, por isso, você tem que dominar as técnicas de spinning, você tem que saber como fazer, como executar. Eu não demorei muito para descobrir isso. Por quê? Porque eu queria que a minha técnica fosse muito boa, porque eu queria passar confiança para os alunos. E eu queria que eles vissem a técnica correta. E eu sempre discordei dessa coisa, não preciso saber, porque eu vou ensinar. Claro que você precisa saber, senão você não consegue corrigir, certo? E você deve investir um tempo fazendo isso, em melhorar a sua técnica, eu acho que você deve treinar. Então, se você consegue chegar na academia 1 hora antes da tua aula, pega meia hora antes da aula e treina isso. Não é fazer um treino completo, vê se você me entende, não é fazer um treino completo. Pega as manobras que você tem mais dificuldade e treina. Coloca a música e treina. Ah, eu tenho dificuldade de fazer jump, porque jump geralmente é com um giro mais rápido. Eu preciso sair do banco girando um pouco mais rápido, eu tenho mais dificuldade de manter a mesma cadência, de acertar uma carga que fique boa. Treina isso, treina. Vai para a sala e treina. Se você não tem uma bike em casa, que com a pandemia muita gente acabou comprando bike, né, ou alugando, que seja. Se você não tem uma bike em casa, ou se você está começando no spinning, vai para a sua academia que você dá aula antes do horário, ou usa o horário que você tem para malhar, para treinar, usa o horário para você dar uma treinada na bike também. E aprender essas técnicas, entender melhor essas técnicas. Tá, mas aí, o que eu vou usar de referência para minhas técnicas? Ciclistas. Pegue vídeos de ciclistas profissionais. Você vai ver as posições, os posicionamentos deles na bike. Porque senão, eu não sei se você sabe, mas o spinning saiu de um ciclista profissional. Foi tudo ideia da cabeça de um ciclista profissional, que montou um projeto de uma bike para ele treinar em casa. Por quê?
além das adversidades de clima do lugar onde ele morava, ele ainda tinha o problema de ficar 8, 9 horas treinando fora de casa. E como ele estava treinando para uma das maiores competições que existia nos Estados Unidos, que eu não sei se ainda existe, que era atravessar os Estados Unidos de ponta a ponta de bike. Era uma das competições mais volumosas, né, pesadas que tinha. Ele estava se preparando para essa competição, ele precisava treinar muitas horas por dia e projetou essa bike. Enfim, essa história você já deve conhecer. Então, como o spinning veio desse ciclismo de rua, do ciclismo profissional, por que não basear os seus movimentos nos movimentos dos atletas profissionais? É assim que você vai melhorar o seu movimento. Avalia os caras pedalando, percebe como eles se posicionam na bike. Quando eles pedalam de pé, qual é a posição deles na bike? Vai observando isso, porque isso vai melhorar a sua técnica. E não só assistindo esses vídeos de atletas profissionais, ciclistas profissionais, mas treinando até você conseguir fazer perfeito, até você conseguir fazer bem aquilo. Porque lembra, você é o exemplo, é quem o aluno vai copiar, né? E por que eu deveria saber bem as técnicas, executar bem as técnicas quando eu estiver em cima da bike? Porque qual o efeito colateral disso? Bom, o efeito colateral de você pedalar bem e saber executar bem as técnicas é mais valor percebido pelo aluno. Você não está buscando o que eu também busco, que é a valorização profissional. E a valorização profissional começa pelo seu aluno, porque ele está em contato direto ali com você. É uma escadinha. O seu aluno te valoriza, os seus alunos te valorizam, a sua sala lota, e aí o seu coordenador começa a olhar para você, porque está vendo que a sua aula lota. Com o tempo ele começa a valorizar você também, e às vezes o gerente da academia percebe que a sua aula está sempre cheia, e aí começa todo um ciclo de valorização. Então por isso que é importante você melhorar suas técnicas para aumentar o valor percebido pelo aluno, para você começar a subir essa escadinha. Porque tudo começa ali, com o seu aluno, valorizando o que você faz para ele, o que você traz para ele. Quando ele valoriza isso, ele fala. E ele fala para o coordenador, ele fala para outros alunos, ele fala na academia que você é um cara que sabe o que está fazendo. E isso gera um valor percebido muito maior. E esse valor percebido vai por mim lá na frente, bem lá na frente, vai te levar a maiores salários, a de repente convites até de coordenação, porque foi o que aconteceu comigo. O fato de eu me dedicar tanto a aprender, a saber fazer isso bem feito, me destacou do resto. Eu recebi convite de coordenação e não foi só um. Eu fui coordenador em 3 ocasiões. Numa delas coordenava 2 unidades de uma academia que eram 4 filiais, eu coordenava 2 ao mesmo tempo. E numa outra eu fiquei coordenando uma unidade apenas, mas foram convites para coordenação, ou seja, valorização. Eu estava sendo valorizado pelo meu trabalho. Alguém viu que o meu trabalho era tão bom que falou, esse cara precisa coordenar uma equipe, para ele passar o que ele sabe para essa equipe. E essa equipe funcionar redonda. Então, se é isso que você está buscando, começa por aí. Começa sendo melhor e entregando mais valor para os seus alunos. Porque esse é um dos caminhos que vai te levar a lotar a sala e encantar os seus alunos. Ok? E se você gostou desse vídeo, deixa um like aqui e indica ele para algum amigo seu professor de spinning. Até o próximo vídeo.